Bem, nós estamos aqui, já está chegando o nosso horário. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, a gente está dando aqui o nosso boa tarde, né? São 16 horas e 6 minutos, e nesse horário nós estudamos esta obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da aula passada, que nós tínhamos estudado a questão 285, e nós vamos falar, né, já vimos falando sobre o perispírito, vamos dar continuidade a falar sobre o perispírito, mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos nós reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis e dos Espíritos amigos, pedindo ao Senhor que nos ampare, que nos fortaleça, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, realizando a nossa tarefa, com toda a força, toda a coragem que nos for possível, e que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar nossa transformação moral. Então, nesse momento também te pedimos, Senhor, que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que todos eles possam ser amparados, possam ser esclarecidos e consolados. Que a tua luz, que a tua paz, Senhor, habite em nossos corações hoje, agora e sempre. Então, nós vamos agora ao nosso estudo, né? Eu vou começar aqui revendo uma questão que nós já estudamos na aula passada, que era a questão 285 de O Livro dos Espíritos. Eu vou reler essa questão novamente, tá? Para depois a gente entrar naquele ponto que a gente vinha estudando sobre o perispírito. Na questão 285, os espíritos fazem a seguinte pergunta, ou melhor, desculpe, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? E os espíritos respondem, perfeitamente, e assim de geração em geração. Na questão 285A, Kardec pergunta, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Ele está querendo dizer o seguinte, estando já desencarnado, como é que os espíritos se reconhecem no mundo dos espíritos, né? Como é que um espírito reconhece o outro? Isso está na questão 285A. E eles dizem assim, vemos a nossa vida pretérita, quer dizer, a nossa vida passada, e lemos nela como em um livro. Vendo a vida, né, passada dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra, né? Então, como nós falamos na semana passada, quando o Espírito diz, vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, quer dizer que os nossos registros, né, todas as nossas ações de vidas passadas ficam registrados no nosso perispírito. Todas as nossas ações, nossos pensamentos ficam registrados no nosso perispírito. E é ali, no nosso perispírito, que os espíritos leem todas as nossas atitudes, as nossas dificuldades, os nossos pensamentos, né? Então, nesse perispírito, que, como nós já falamos aqui, é formado de corpo espiritual e corpo mental, ficam registrado tudo, todas as nossas ações. Então, eu já, na aula passada, já tinha falado um pouco sobre perispírito. E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto. Eu vou trazer aqui, eu vou abrir um PDF aqui, para que a gente faça uma revisão
de tudo aquilo que envolve o perispírito. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, aqui tá escrito assim: o princípio espiritual e o corpo mental. Acredito que todos vocês estejam vendo. Então, ele diz assim, o Livro dos Espíritos, parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, tá? Aí, vamos voltar um pouquinho, lá no início do Livro dos Espíritos, na questão 22A. Na questão 22A, da parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, Kardec pergunta o seguinte: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, nota, está aqui no nosso PDF. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria, né, é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria é o fluido, tá? A matéria é o fluido. Então, ele é o agente, o intermediário, do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito aqui, esse espírito com letra minúscula, não é a individualidade, é o princípio espiritual, tá? É aquele espírito com letra minúscula que nós já estudamos. Aí nós vamos nas questões 25 e 27 do Livro dos Espíritos. Na questão 25, Kardec pergunta o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? E os espíritos respondem: são distintos uma do outro, tá? São distintos, quer dizer, ele está querendo saber se são propriedades, né? Quando ele pergunta, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade? Ele diz, são distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria, quer dizer, a união do princípio espiritual com o princípio material é necessária para intelectuar a matéria, para animar a matéria, tá? Então, aí, olha 26, 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, quer dizer, uma essência. O princípio espiritual não é ainda o espírito como nós conhecemos hoje. Abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, ele está chamando a atenção o seguinte: quando ele diz, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, quer dizer, a essência, que muitos milhões de anos depois será individualizada e vai virar espírito. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Na questão 26, não, é 25A, ele continua. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, nós não temos condições de ver um espírito na sua pureza absoluta. Nós não podemos, tá? Então, é preciso essa união do princípio espiritual com o princípio material para que a gente possa ter a noção do que seja isso. Porque, caso contrário, a gente não pode ter essa ideia.
Então, nós só podemos ver o espírito, agora falando de espírito mesmo, individualidade, ser inteligente, se ele tiver com o seu perispírito, né? Já no caso do homem atual. Então, vamos dizer, o espírito completo, pleno, o espírito com letra maiúscula. Quando um médium vê um espírito, ele só pode vê-lo porque ele está unido ao seu perispírito. Se esse espírito não tivesse unido ao seu perispírito, ele jamais poderia ser percebido pelo médium, porque os nossos sentidos não estão aptos para ver um espírito na sua essência pura, tá? Não estão aptos para isso. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito, quer dizer, o princípio espiritual, espírito com letra E, minúsculo, sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Você pode querer imaginar, mas nunca poderá, nunca poderá. Porque, e nós vamos falar isso à frente, desde que esse princípio espiritual foi criado, ele estará automaticamente unido à matéria. Tá? Então, ninguém poderá ter essa visão desse espírito na sua pureza absoluta sem estar ligado à matéria. E a 26, né? A 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, com letra minúscula, que é essa essência, que é esse princípio espiritual, e os espíritos vão dizer sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito, com letra minúscula, que é o princípio espiritual, e matéria, que é o princípio material, constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, essa é a Trindade universal. O princípio espiritual somado ao princípio material e Deus. Essa é a verdadeira Trindade universal. E não aquela Deus, Você me ligou e o Espírito Santo, entendeu? E depois ele vai dizer aqui ainda na questão 27. Mais ao elemento material, mais ao princípio espiritual, tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nesse quadro que eu fiz aí. Aqui, nós vamos dissecar todos os elementos que nós tratamos até agora, tá? Nós vamos dissecar tudo. Então, aqui ele vai dizer assim, matéria, princípio material, ou o fluido cósmico universal puro. E ele pede para... Aí nós vamos lá na questão 30, para ilustrar tudo que está aí. Questão 30. Diz assim, propriedades da matéria, parte 1ª, capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Kardec pergunta, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, tá? Então, a matéria é formada de um só elemento, que é o fluido cósmico universal, tá? Então, tudo que a gente considera, todos os corpos que a gente considerar
matéria simples não são matéria simples. É tudo transformação, tá bom? É tudo transformação. Porque o princípio material é o fluido cósmico, é o fluido. Aí depois ele vai colocar espírito, com letra minúscula, princípio espiritual, princípio inteligente, não é espírito, individualidade, é a essência. Essa essência criada por Deus. Aí nós vamos lá na questão 23. Questão 23. Que é o espírito com letra minúscula? O princípio inteligente do universo. Aí 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, nós temos o princípio material, o fluido cósmico, e o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, que é a essência, tá? Então, Deus criou o fluido cósmico, que é o princípio material, que vem ser a matéria, com letra minúscula, né? E o princípio espiritual, que é o espírito, que não é o homem, é a essência, essa energia. O que seria o corpo mental? É aí que começa a questão. O corpo mental, ele é formado a partir da união do princípio espiritual com o princípio material, o fluido universal puro. Por quê? Porque toda vez que você une esse princípio espiritual, que é essa essência, com o princípio material puro, que é o fluido universal, esse princípio universal, esse fluido universal, ele vai cobrir essa energia, essa essência, que é o princípio espiritual. Ele vai cobrir. E ali, nesse momento, forma-se um corpo mental. Aí a pessoa vai dizer assim, mas espera aí, se o princípio espiritual ainda não é espírito, ainda não é individualidade, ainda não é o ser, homem, né? Como será esse corpo mental dele, desse princípio espiritual? Será do nível que esses seres são, que esse, vamos dizer, que nós vamos chamar de mônada também vai precisar se desenvolver. Então, poderíamos dizer, ele ainda é muito primitivo, mas já é um corpo mental. Aí a pessoa vai dizer assim, e para que ele serve nessa união desse princípio espiritual com o princípio material? Aí nós vamos ver aqui, a mônada. O que é a mônada? É o ser formado pela união do princípio inteligente com o princípio material, que é o fluido cósmico universal, e o seu corpo mental. Então, quando esse princípio espiritual, essa essência saindo do Pai, tá? Essa essência pura saindo do Pai, se une com esse princípio material puro, que é o fluido cósmico, quando eles se unem, forma-se aí, nessa união, um corpo mental ainda muito primitivo. Ainda muito primitivo, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Isso ainda é muito primitivo. Ô, Rose, Oi, boa tarde. boa tarde. Ele aí é só ainda matéria, não tem o espírito. Não, não é matéria. Matéria é o Ah, princípio.
Matéria, peraí só um instantinho que eu vou pegar aqui a minha gênese, só para gente, para facilitar aqui, que eu esqueci de pegar, que a gente vai conversar muito sobre isso, Aninha, eu já vou te dar uma... Pera um instantinho. Da minha gênese. Tá. Você tem o princípio espiritual que sai das mãos do Pai. Isso não é matéria. Isso é o princípio espiritual. Isso é a essência. Isso não é matéria. Tá? Quem vai se unir? Tem algo fazendo barulho aí. Alguém está com o É o microfone? princípio, é o princípio. É o princípio. Tem mais alguém aí, além da minha? Minha, você está em casa? Tem uma pessoa aí que está o som de um carro passando. Verifiquem, por favor, quem está com o microfone ligado. Sou eu, Rose, já vou desligar. Então, olha só. Das mãos do Pai saiu uma essência chamada princípio espiritual. Pura, tá? Pura. Isso não é matéria. Isso não é matéria. O Pai cria também o fluido cósmico universal. Isso já é um tipo de matéria. Só que essa essência que saiu das mãos do Pai, ela não pode entrar em contato com nada, se não tiver uma, vamos dizer assim, eu vou usar palavras que faltam para a gente explicar, uma cobertura, entendeu? Para dar a ela, entre aspas, uma proteção. Então, esse princípio espiritual, essa essência pura que sai do Pai, vai se unir com esse princípio material puro, que é o fluido cósmico universal, puro. E no momento que eles se unem, esse fluido cósmico vai recobrir esse princípio espiritual. E quando ele o recobre, está aí formado o corpo mental. No livro, eu vou usar Se você está explicando para a gente a formação do espírito. o espírito com letra minúscula. Sim, porque ele não pode ainda falar. Não, Ele não tem ainda pensamento. não, isso aí não tem nada a ver com o espírito. O que eu estou falando não tem nada a ver com o espírito. Vamos dizer que é uns elementos para formar o bolo, a farinha. É o princípio inteligente. Não, isso. Aqui não é espírito, eu, você. Não é. Sim. É o princípio inteligente. Olha só, eu vou no passo a passo. Olha aqui do livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, da primeira parte, tem uma notinha de André Luiz que ele diz assim: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação além daquela com quem tem sido apresentada. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando essa energia, essa essência sai do Pai, ela vai se unir ao fluido cósmico. Quando ela se une, ali é formado um corpo mental, tá? Nesse momento, se forma esse nome que foi criado, mônada. Mônada seria como, eu vou usar uma palavra que nem é adequada, como se fosse uma célula, tá? A mônada é um ser formado pela união do espírito, princípio inteligente, da essência,
com o fluido universal. E aí se forma o corpo mental. Esse bloco, eu vou usar uma outra imagem aqui, que também não é muito adequada, mas é o que mais me vem à cabeça. Lembra quando a gente estuda sobre obsessão e a gente fala de ovoides? Vocês estão lembrados? Mônada seria mais ou menos, usando uma comparação que não é a melhor, um ovoide. Um ovoide. Tá? É uma comparação muito rasteira, mas seria mais ou menos um ovoide. Mais ou menos isso. Né? Voltando, uma comparação que não é adequada. Mas, só para a gente entender o que é a mônada. Essa mônada se forma. Tá? Então, a mônada é o ser formado pela união do espírito, do princípio espiritual, que se chama também princípio inteligente, com o princípio material fluido cósmico. Isso é o corpo mental. Essa mônada, ela é imperecível, nunca será destruída. Eles são integrantes e inseparáveis um do outro, qualquer que seja o mundo em que viva e o grau evolutivo em que se encontre. Aí a gente fala, peraí. Não entendi agora. Como é que falou em grau evolutivo? Por quê? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando essa mônada, nós já sabemos, ela vai caminhar, ela vai vivenciar experiências. O seu corpo mental ainda é muito primitivo. É um corpo mental de uma mônada. Mas essa mônada vai, né, experienciar. E ela tende, tudo no universo tende a evoluir. Ela também, seu corpo mental também. Vamos pensar num espírito perfeito. Um espírito como Jesus. Ele tem perispírito, mas ele não tem mais um perispírito como o nosso. O que ele tem? Ele tem a sua mente e o seu corpo mental. Percebeu? Seria quase como uma mônada, mas já num grau evolutivo muito mais avançado. Vamos ver aqui, perispírito. Um corpo formado por duas partes. A grosso modo, tá? Porque dizem os estudiosos que esse corpo espiritual se divide mais em outras partes. Mas nós vamos trabalhar só com duas partes. Corpo mental e corpo espiritual. Corpo espiritual é a parte ligada aos elementos materiais de cada mundo. É a parte perecível, porque o espírito pode privar-se dele. Mas seu corpo mental, e como já é um espírito, ele já se desenvolveu. Esse continua sendo imperecível. Ele e o espírito estão unidos, inseparáveis um do outro, qualquer que seja o mundo em que viva e o grau evolutivo em que se encontra. Então, por isso que nas questões 54 e 55 do Livro dos Médiuns, que o espírito nunca se apaga do seu perispírito. É um espírito evoluído, puro? É. Mas ele tem o seu perispírito, que é o quê? É o seu corpo mental. Ah, ele não tem um corpo espiritual? Não, não tem. Ele não precisa. Ele já passou por tudo isso. Ele já se desfez desse corpo espiritual. Ele está não está na erraticidade, porque ele não precisa reencarnar. Espíritos puros não precisam reencarnar. Então, não estão na erraticidade. Estão no plano espiritual. O que é que está no plano espiritual? O espírito puro, a essência espiritual, o seu perispírito, corpo mental, matéria. Está lá. Porque o corpo mental é o fluido cósmico universal puro. Então,
seria essa grande mônada, mas não mais como aquela do espírito com letra minúscula. Agora é o ser completo. E se de repente esse espírito puro, como Jesus, resolve encarnar no mundo? O que ele vai fazer? No seu corpo mental, interage com o espírito, está uma coisa chamada modelo organizador biológico. Ele aciona isso e forma toda aquela estrutura que ele necessita para reencarnar no mundo. E ele forma como? Os elementos daquele mundo. E assim ele resolve todo o problema. Então, o perispírito é um corpo formado por duas partes: corpo mental e corpo espiritual. Corpo espiritual é a parte ligada aos elementos materiais de cada mundo. Então, isso é perecível. Isso pode ser destruído. Isso volta ao grande, como diz Ivone Pereira, né? Ao grande, vamos dizer assim, depósito da natureza. Livro dos Espíritos, questão 94 e 187. Vamos lá. Questão 94. Kardec pergunta aos espíritos: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Ora, se ele muda de envoltório, é porque esse corpo espiritual ele é descartável. Mas o corpo mental não. O corpo mental não é descartável. Ele está unido ao seu espírito. Olha, lembra da mônada, da essência se unindo ao princípio espiritual? Na hora que essa essência que sai do Pai se une ao princípio material, que é o fluido cósmico, se forma ali o corpo mental e isso se torna inseparável, ad eterno. Essa mônada passará a existir ad eterno e ela vai evoluir. Questão 187. Vamos lá, 187. Kardec pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Eles dizem: não, é mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. Olha aí, ratificando aquilo que foi dito na 94. O espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Vamos fazer aqui um parênteses, quando ele fala rapidez do relâmpago, né? Kardec, de uma forma geral, fala isso, com a rapidez de um relâmpago. Mas a gente tem que ver que essa mudança vai depender também do grau evolutivo do espírito, tá? Aquele que é um espírito muito evoluído vai ser com a rapidez do relâmpago. Os outros simples mortais, essa mudança vai ser um pouquinho mais lenta, tá? Agora vamos pegar aqui a Gênese. Isso que você está falando tem alguma coisa a ver com duplo etéreo ou não? Não, eu estou falando do corpo espiritual, que aí é um bloco só. A gente está dividindo o perispírito em duas partes apenas. Isso que nós chamamos de duplo etéreo está no bloco do corpo espiritual. Tá? Entendi. Então, o perispírito, vamos dividir. Porque existem muitas. Tem gente que fala de corpo calossal, corpo isso, corpo aquilo. Então, a gente divide o perispírito em duas partes: corpo mental, que é imperecível, inseparado do espírito, e corpo espiritual. Aí a gente pode pegar esse duplo etéreo e considerar ele dentro do corpo espiritual, tá? Que é perecível. É perecível. Entendi. Só para facilitar. Então, vamos na Gênesis, capítulo 14, itens 8 e 9. Acho que o capítulo 14 é o capítulo mais estudado da Gênesis. 8 e 9.
Ele diz aqui, é só ratificando o que já foi dito ali. Porque ele diz aqui, os espíritos tiram o seu perispírito do meio onde se encontra, isto é, esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Então, ele diz aqui, no outro parágrafo, ora, da mesma forma que não podemos existir nesse mundo com o nosso corpo carnal, nossos espíritos não poderiam nele entrar com o seu perispírito terrestre. Então, se você muda para um outro mundo, um mundo mais evoluído, como eles dizem que Júpiter é, você não pode viver nesse mundo com o seu corpo carnal. E nós não poderíamos entrar nesse mundo mais evoluído com o nosso perispírito terrestre. Abandonando a Terra, o espírito aí deixa o seu envoltório fluídico e se reveste de outro. Então, o corpo espiritual, perecível, totalmente perecível. No item 9, ele vai dizer assim, ó, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, o nosso perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Aí eu vou voltar àquela mônada primitiva. Vamos pensar numa mônada que ainda não entrou naquela... Vou dizer assim, um buraco negro que a gente não sabe quando é que isso vai virar espírito. Tá? Vamos dizer assim, fazer um exemplozinho bem bobo. Eu tenho uma mônada que foi criada agora. E eu tenho uma mônada que foi criada há 500 milhões de anos. A mônada. Aí a pessoa diz, pô, 500 milhões de anos ainda é mônada? Porque ainda tem alguns bilhões aí para ela continuar como mônada. A mônada, que foi criada há uma semana, o corpo mental dela é bem primitivo. Mas a mônada, que foi criada há 500 milhões de anos, já tem um corpo mental mais evoluído. Por quê? Porque essa mônada de 500 milhões de anos já vivenciou, já passou por algumas experiências, e tudo que ela vivenciou, o que vai acontecer? Vai ser registrado onde? No seu corpo mental. No seu corpo mental. Então, como nós vimos, há uma união entre o princípio espiritual e o princípio material, tá? Essa união. E esse fluido vai cobrir esse espírito, formando aí seu corpo mental. Então, tudo que está no corpo mental é a mente do espírito, está da mente do espírito. Então, essa mônada, o corpo mental dela é mais evoluído, né? Ela já tem 500 milhões de anos. Nada se perde. Está tudo registrado lá. Essa união entre a mônada, entre o princípio espiritual e o princípio material, é imperecível. Eles são integrantes, inseparáveis um do outro. O resto, que vai se formar mais tarde, que é o corpo espiritual, isso é descartável. Isso é descartável. Tá? Então, ele diz aqui, a natureza, no item 9 do capítulo 14 da Gênesis, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os inferiores, olha aí, os inferiores não podem trocá-lo à vontade. Percebeu? O Kardec disse aqui, olha só, Kardec disse aqui, na questão, foi na questão 187, né, se eu não me engano, é que eu já tirei daqui, 180, que eles trocam com a rapidez do relâmpago, lembra? Mas na Gênese, e a gente vai estudar isso mais tarde, a gente vai ter que estudar sobre Livro dos Espíritos, sobre Gênese, né? Ele diz com a rapidez do relâmpago, mas na Gênese, que foi publicada em 1868, e outra coisa, já vou dando um spoilerzinho aqui de algumas aulas, que é Fogo da Roupa. Lembremos-nos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, com apenas 501 perguntas. Depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, em 1859 foi publicado o livro que é o Espiritismo, onde muita coisa já tinha mudado.
E nós tínhamos aí já a Revista Espírita, de 1858 e 1859. Em 1860, 3 anos depois da primeira edição da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec lança a segunda edição definitiva do Livro dos Espíritos. Ele olha e percebe que 501 perguntas não dá. Ele, então, publica mais 518 perguntas. E o Livro dos Espíritos passa a ter 1.019 perguntas. Nessa passagem de 1857 para 1860, muita coisa foi revisada do Livro dos Espíritos, muita coisa que saiu na primeira edição foi jogada fora, outras coisas novas entraram, e algumas coisas com algumas dificuldades ficaram na segunda edição. Algumas coisas ainda vieram e que não estavam muito adequadas. Mas, quando publicada a Gênese, vão ser corrigidas, tá, gente? Então, você vai ter algumas coisas no Livro dos Espíritos, na segunda edição de 1860, e vai ser corrigida ou esclarecida na Gênese. Essa aqui é uma delas. Olha aqui, questão 187 do Livro dos Espíritos. Opa, já tirei aqui, 187. Ele diz aqui, ó, presta atenção. Ele diz aqui, o espírito, na resposta da 187, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, quando ele falou aqui, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago, o que a gente pensa? Todo mundo muda seu perispírito com a rapidez do relâmpago. Mas na Gênese de 1868, 8 anos depois da segunda edição do Livro dos Espíritos, olha o que ele diz aqui no item 9 do capítulo 14 da Gênese. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Tá. Os inferiores, que inferiores são esses? Nós, espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, não podem trocar a vontade. Opa, mas não era com a rapidez do relâmpago? E, por consequência, não podem ir de um mundo para outro. Porque se eu pudesse trocar com a rapidez do relâmpago, eu seria um espírito muito evoluído. Mas eu não sou. Eu vou trocar de acordo com o meu grau evolutivo. Aí ele diz assim, não podem ir de um mundo ao outro quando queiram. Existem alguns cujo envoltório fluídico, embora etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, é ainda muito pesado. Assim podemos nos exprimir em relação ao mundo espiritual, para lhes permitir sair de seu meio. É preciso incluir nessa categoria aqueles cujo perispírito é tão denso que eles o confundem com o seu corpo carnal. E, por esse motivo, creem continuar vivos. Esses espíritos, em grande o seu número, ficam na superfície da Terra como encarnados, acreditando se entregar às suas ocupações. Outros são um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para elevar-se acima das regiões terrestres. Então, muitas vezes, nós, e nós vamos ver isso mais tarde, porque tem um livro que eu estou querendo estudar para poder esclarecer muita coisa aqui, muitas vezes, nós, para poder trocarmos o nosso perispírito, precisamos da ajuda de espíritos superiores. Porque senão a gente não dá conta de fazer a troca. Então, repare, questão 187 da segunda edição do Livro dos Espíritos. Aí na Gênese, Kardec vai fazer um esclarecimento. Porque ele fez ali o quê? De uma forma geral. Tem espíritos que trocam desde o relâmpago? Tem, claro que tem. Mas não é a maioria. Então, na Gênese, ele esclarece isso. Por isso que depende da evolução dos espíritos. Então, a mônada é a mesma coisa, aquela mônada primitiva, a mesma coisa. A mônada recém-criada, Rose, vale, amiga. o espírito, quando troca o perispírito, pô, não é esse tempo todo.
Como Eu outro tô pode vir. rindo aqui. Menina, ele troca o perispírito não vai ficando mais rarefeito conforme ele vai evoluindo. Presta atenção. Quando o espírito troca o seu corpo espiritual, não fala perispírito. E se você diz que o espírito troca o seu espírito, parece que ele trocou o corpo mental. Quando o É, espírito troca, não, quando o espírito troca o seu corpo espiritual, que é a parte. dependendo do mundo, né? Não, não, olha só. Quando um espírito troca. Eu estou falando da forma que você está falando. Você disse assim: quando o espírito troca o seu perispírito, ele não troca o perispírito. Porque o perispírito é formado de corpo mental e corpo espiritual. O corpo mental ele não troca nunca. Então você tem É que. isso que eu estudei, que eles não Não, trocam. querida, preste atenção no que eu estou dizendo. Olha para o PDF que está na sua frente. Aqui está escrito aqui: perispírito. Um corpo formado por duas partes: corpo mental e corpo espiritual. O corpo mental ele não troca. Ele troca o corpo espiritual. Então, a forma que você tem para falar é a seguinte: a forma correta. Quando o espírito troca o seu corpo espiritual, ele fica mais elevado? Depende para onde ele vai. Sim, Vamos isso eu dizer que entendo. Depende do mundo. vamos dizer que eu seja exilada para o mundo, lá na coisa bem preta, bem ruim, bem, não fala bem preto, que não pode não falar essa palavra, uma coisa bem brava. Eu vou eliminar o meu corpo espiritual atual, de Rose, e vou formar outro corpo espiritual adequado ao mundo bem brabo para onde eu vou. Isso eu entendi. Se eu for um dia para o mundo, eu hei de ir num mundo mais elevado, eu vou pegar o meu corpo espiritual atual, vou jogar, vou devolver o depósito da natureza e vou formar outro corpo espiritual mais sutil. Agora, isso só vai acontecer se a minha mente for elevada. Isso Entendeu? aí, entendi. Agora, a nossa nomenclatura tem que ser. A gente tem que começar a corrigir, porque Kardec falou o tempo todo disso. Você quer ver uma coisa? Kardec não fala a palavra aura, Kardec não fala a palavra chakra. E um monte de dentro da doutrina espírita fala aura e chakra. Está errado. É corpo espiritual. Entendeu? Ou, me desculpe, é atmosfera espiritual. Então a gente tem que se adequar às palavras de Kardec. A gente não pode falar aura, minha aura, o chá, é aura, né, que o pessoal fala, né? Então, você tem que falar atmosfera espiritual. Chakra, não fale chakra, tá errado. É centros de força. É a nomenclatura de Kardec. Então, quando a gente fala, a gente diz assim, o espírito troca o seu perispírito, não é uma nomenclatura correta. Ele troca o seu corpo espiritual. Porque se ele trocar o perispírito, ele está trocando o corpo mental. E o corpo mental está unido ao espírito e é inseparável, indestrutível. Ele não pode trocar. Entendeu, Aninha? Então, agora, conforme a gente vai elevando, aí eu vou trocando meu corpo espiritual. Ele vai ficando mais sutil, né? Mais fino, né? Mas por que ele vai trocando? Porque o espírito está elevando. Espírito elevou, corpo espiritual eleva. E o corpo mental também elevou. Não pode ficar o corpo mental, né? Superior e o corpo espiritual problemático. A não ser que o espírito tenha dimissão. Aí sim, ele forma um corpo espiritual adequado ao planeta que ele vai. Agora, quando ele desencarna, aí sim, ele troca com a rapidez do relâmpago. Porque ele já alcançou isso. Entendeu? Aí ele troca com a rapidez do relâmpago, né? Isso os superiores podem fazer a hora que necessitarem, com maior facilidade, porque eles podem ir aonde eles quiserem. Agora, nós, não. Dependendo do nosso grau evolutivo, até para a gente trocar o nosso corpo espiritual, a gente vai precisar de ajuda de um espírito mais superior.
Aí quando o espírito se apresenta para nós aqui encarnados, como a forma da última reencarnação, ele está usando o corpo mental. O corpo espiritual, que é porque ele desencarnou e ele vai para o plano espiritual. Ele não pode se apresentar para a gente espírito e corpo mental. Só se ele fosse espírito puro. Só se ele fosse espírito puro. Até Jesus se decidir se apresentar para a gente, ele vai formar um corpo espiritual. Entendeu? Porque nós não temos condições. Nós estudamos isso no início da aula. Os nossos sentidos não estão preparados para ver um espírito puro. Eu errei a pergunta, era corpo espiritual. Exatamente. Nós já pensamos, será que algum de nós tem condições de ver Jesus no seu esplendor máximo? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando aqueles dois que viram, aqueles dois apóstolos que viram o encontro de Jesus Com Elias, Moisés e Elias. Jesus resplandece, ofuscou ele, e mesmo assim ele, Exatamente. quando ele se elevou, né? Exatamente. E mesmo assim ele não estava em toda a sua frente. Porque senão queimava, destruía todo, acabava com todo mundo. Acabava com nossos sentidos. Nós estamos com um corpo de carne. E nós somos espíritos de terceira ordem. Nós não temos condições de ver um espírito no seu esplendor máximo. Jamais. Então, nós vemos o corpo espiritual. Então, corpo espiritual é a parte ligada aos elementos materiais de cada mundo. É a parte perecível. Porque o espírito pode privar-se dele. Aí, aqui embaixo, ó, voltando aqui, porque eu fiz um PDF, aqui embaixo ele diz espírito. Ser formado, agora não é mais o princípio, pela união da mônada imperecível, porque aí, ó, é o espírito com o seu corpo mental, tem essa forma de mônada, tá? É ser formado pela união da mônada imperecível, mas seu corpo espiritual perecível, formado pelos elementos do mundo em que esteja vivendo, enquanto desencarnado, tá? Formado pelos elementos do mundo em que esteja vivendo. Então, ele está lá. Enquanto desencarnado, sim, ele ainda não tem corpo físico. É como a gente chama, espírito, não é? A gente chama espírito. Foi assim que Kardec falou. Vamos chamar de alma quem tem corpo. Não foi isso? Vamos chamar de espírito quem não tem, para facilitar para a gente. Então, isso é um espírito. Na erraticidade. Ele é o ser formado pela mônada imperecível. O que é mônada? É o espírito com seu corpo mental. O que é o corpo mental? É o fluido cósmico universal puro. Tá? É o princípio material. Princípio espiritual, princípio material que se uniu. O fluido envolve o espírito, forma o corpo mental. Lá é espírito com letra minúsculo. Aí aquilo vai andar. E um dia que não adianta nem a gente querer saber como, que é loucura, Kardec mesmo fala, não vai, além disso, você não vai conseguir nada. Pelo menos agora, né? E essa bônada, a gente não sabe como vai se individualizar, virar espírito, está aqui o espírito com letra maiúscula. Questão 76, vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 76. Aí está aí. Finalmente, esse espírito foi para essa bônada foi para algum lugar, tá assim, virou espírito, que ninguém sabe como é, nem vamos buscar. 76. Que definição se pode dar dos espíritos com letra maiúscula? Se em algum livro dos espíritos tiver com letra minúscula, você corrige. Você bota a letra maiúscula nessa palavra espírito aí. Tá. Aqui ele está falando da individualização do princípio inteligente. Ele está falando da individualidade. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E a 79?
Hoje que há dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente, que é o espírito com letra minúscula, e o elemento material. Poder-se dizer que os espíritos, agora com letra maiúscula, são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Os espíritos são a individualização da mônada. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo, aí é que está o detalhe, porque essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, ninguém vai correr atrás disso. Quando houve a individualização do princípio inteligente? Ninguém sabe. Não está ao nosso nível de conhecimento. Por isso que ele coloca aqui. E quem responde é o espírito. A época e o modo porque essa formação se operou é que são desconhecidos. Outra coisa que a gente tem que estar atento. Lembrar o seguinte. São várias observações que a gente precisa lembrar. O Livro dos Espíritos, como toda o Pentateuco, foi formado por espíritos que fazem parte da falange do espírito de verdade. Todo mundo sabe disso, né? Só que esses espíritos que fazem parte da falange do espírito de verdade não são todos do mesmo grau evolutivo. Não são todos espíritos puros. Na verdade, o espírito puro só tinha um, Jesus. Os outros são trabalhadores de Jesus. Dentro dessa falange de espíritos que formam os espíritos que escreveram o Livro dos Espíritos e o Pentateuco, eles são de níveis de evolutivo e conhecimento diferentes. Ah, então, tem uns que vão dizer assim, ó, não dá para dizer mais do que isso, porque chegou o nível de conhecimento dele. Outro vai dizer um pouco mais. Então, eles não são todos iguais. Eles são individualidades. Alguns sabem mais do que outros. Tá? Então, a gente também tem que estar atento a isso. Porque tem gente que acha assim. Todos eles são espíritos perfeitos. Tudo que eles disserem está completamente correto, completamente explicado. Não. Porque tem o livro Obras Póstumas, se eu consigo lembrar a data. Tem uma matéria do livro Obras Póstumas de 17, eu acho que a data é essa mesma, 17 de junho de 1865. 17 de junho, você vai lá no índice, se eu não me engano, você procura a data, está lá. 17 de junho de 1865, onde o Espírito da Verdade vai dizer, bem claro para Kardec, que a revelação, e essa revelação aqui é praticamente uma introdução. Entendeu? Ele vai dizer isso. É uma introdução. Livro dos Espíritos, Evangelho, é uma introdução que vai ser muitos anos, ele diz assim, ó, durante muitos anos, e quando a espiritualidade fala em muitos anos, a gente já pensa o seguinte, Jesus há 2000 anos disse assim, eu vou enviar o Consolador. Todo mundo pensou que era para o mês que vem. Levou só 2000 anos. Só 2000 anos. Né? Lá na questão 224A, está escrito aqui, ó, só para explicar a questão de tempo, quando a espiritualidade fala de tempo. Na 224A, Kardec pergunta assim, 224A, eu adoro essa resposta, ela bota a gente com o pé no chão. Ele pergunta assim, quanto podem durar os intervalos entre uma encarnação e outra? O sujeito morreu, vai reencarnar quando? Ele diz assim, pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. 1 milhar de séculos é 100 mil anos, tá, gente? 100 mil anos. Logicamente, está dando os extremos. Pode durar, o intervalo entre uma encarnação e outra pode durar 2 horas. O cara desencarnou aqui, daqui a 2 horas está encarnando. Como pode levar milhares de séculos para reencarnar novamente. Tá? Quanto podem durar esses intervalos? O sujeito ficar sem reencarnar?
desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Se um século tem 100 anos e um milhar tem 1000, multiplica 100 por 1000. Tá, 100 mil anos. Ah, mas isso é um absurdo. Por quê? Logicamente, tem um sujeito que de uma encarnação para outra leva 100 anos, tem outro que leva 40 anos, tem outro que leva 200 anos. Pode ter os extremos. 100 milhões de anos. Ou 2 horas. Então, quando a espiritualidade fala de tempo, a gente bota a pulga atrás da orelha. Então, lá no Obras Póstumas, o Espírito de Verdade diz assim: isso aqui que vocês estão estudando, ele fala para Kardec, em 1865. Já tinha publicado vários livros, né? Isso aqui é só uma introdução. É só uma introdução, tá? Muita coisa há de ser revelada ainda. Isso vai levar, ele diz assim, ó, alguns anos, e vai ser uma revelação paulatinamente, dando a entender que tem muita coisa. E ele ainda diz assim, vai depender a chegada das informações do grau evolutivo, do conhecimento que o povo tiver. Aí eu lembrei de Jesus. O Consolador vai vir para revelar tudo aquilo que eu não pude dizer e que vocês não estavam preparados para ouvir. Levou só 2000 anos. E aí ele diz, porque tem gente que diz assim, se não está aqui em Kardec, não é. Mas isso foi só uma introdução. Todo mundo sabe o que é introdução, né? Então, aí a gente vai percebendo, meu Deus do céu, olha quanta coisa tem aí, né? Então, tá lá. Esse espírito ser formado pela união da mônada, imperecível, mas seu corpo espiritual perecível, formado pelos elementos do mundo em que esteja vivendo enquanto desencarnado. Agora, o espírito puro. O espírito puro é a mônada celeste, imperecível, que retornou ao seio de Deus. Ele não saiu de uma grande viagem. Deus criou o princípio espiritual, o princípio material, eles se uniram, formaram o corpo mental, e se tornou imperecível e foi navegando pelo oceano da vida. Adquirindo experiência, chegou uma fase que essa mônada, que a gente não sabe onde nem por como, se transformou num espírito e continuou a sua caminhada, até se tornar espírito puro, quando ela retorna ao seio de Deus. Eu e o Pai somos um, lembra? Plena de amor e sabedoria. Mas como é que ele conquistou esse amor, essa sabedoria? Pleno de amor e sabedoria, adquiridos de experiência em experiência, em sua romagem ao longo dos milênios e milênios e milênios e milênios. Vamos à questão 112 do Livro dos Espíritos. 112. Está aqui. Primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Corpo espiritual não tem mais. É a mônada celeste. 113. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojarão de todas as impurezas da matéria. Se desposa, não tem mais corpo espiritual, só tem o seu corpo mental. Mas esse corpo mental é o quê? É o fluido cósmico universal na sua pureza total. Que a espiritualidade, né, até diz assim, né?
Como é difícil para a gente entender o que é fluido universal na sua pureza total, faz o seguinte, considera ele matéria. Eles não dizem isso? Considera matéria, que vai ficar difícil você entender, porque eles assim, matéria, fluido é fluido. Mas para a gente fica, não vamos conseguir entender o que é esse fluido. Então ele diz assim, pode chamar de matéria, não tem problema, tá? Diz aqui, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação. Entendeu? Você está sujeito, quer dizer, você a qualquer hora pode ser obrigado a se reencarnar. Vamos dizer, por algum motivo, isso não vai acontecer, não posso dizer, isso não vai acontecer. Não tem necessidade de acontecer. Mas vamos aqui, vamos devagar. Vamos imaginar que Jesus decidisse voltar aqui na Terra. Já não seria mais uma encarnação, seria uma reencarnação. Jesus, por algum motivo, resolveu reencarnar de novo para nos ensinar alguma coisa. Agora ele vai reencarnar na Terra. Não é mais encarnar, porque se ele já veio uma vez, a segunda já é reencarnação. Mas ele não está sendo sujeito a reencarnar novamente. Ele está reencarnando porque ele quer. Sujeito sou eu, estou sujeita a uma nova reencarnação. Então, isso aqui, não estando mais sujeitos, quer dizer, obrigados à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, porque felicidade nossa é para gente. Para nós é assim, graças a Deus estou de férias. Que felicidade, não vou fazer nada, vou passar o dia todo deitado de perna para cima. Aí a gente diz que isso é felicidade. Monótona, transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, porque eles retornaram ao seio de Deus, cujas ordens se executam para a manutenção da harmonia universal. Eles estão lidando agora com o universo, não é mais com o planeta. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou expiação das faltas que os conservam, distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. É a mônada celeste, que saiu da mão do Pai como um princípio espiritual, o seu princípio material e o seu corpo mental bem primitivo, que caminhou pelo universo, adquirindo experiência, até que um dia os espíritos, os engenheiros siderais, recolheram, que isso é trabalho deles, recolheram essa mônada que já estava em nível de preparo adequado e levaram para onde ninguém sabe onde, nem quanto tempo ela ficou lá, e ela se individualizou e se tornou espírito. Isso é trabalho desses espíritos aí, tá? E aí, eles recomeçam. Agora é o espírito, com seu corpo mental, pelo espaço, e aí, dependendo de onde ele for, ele vai começar a organizar um corpo espiritual. Isso vai levar bilhões e bilhões de anos, até, né, alguns deles chegarem aqui na Terra, aquela coisa toda, até se tornar espírito puro. Aí, quando se torna espírito puro, aquele corpo espiritual, mais uma vez será descartado, e ele vive lá na mônada, só que é uma mônada celeste agora,
o espírito com seu corpo mental. Ali no corpo mental está o modelo organizador biológico, tá? A pessoa diz assim, na mente do espírito, mas o corpo mental e a mente, eles, estão integrados. Você não sabe mais o que é mente do espírito, o que é corpo mental, são integrados, imperecíveis. No momento que ele decidir, vou encarnar num planeta XYZ para ajudar aquele povo a caminhar, como Jesus fez. Aí ele aciona o corpo mental rapidamente, porque é o espírito puro, rapidamente, ele forma seu corpo espiritual. E aqui ele vive. Desencarnou com a força e o poder do relâmpago, ele elimina tudo aquilo, devolve aquilo ao depósito da natureza e volta a ser a morada celeste. Perceberam? Tudo bem? Então, todo mundo entendeu o que é perispírito? Perispírito é formado pelo seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Corpo mental imperecível. Tá? Imperecível. Ele é integrante do princípio espiritual. São inseparáveis. Não importa onde eles vão, não importa o grau evolutivo do espírito. Já o corpo espiritual é a parte descartável, porque é a parte ligada aos elementos materiais de cada mundo. E o espírito pode privar-se dele, até que um dia ele não precisa mais, porque ele é um espírito puro. Se precisar, ele arruma tudo de novo. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Rose, Olha, mas quando ele chega a ser um espírito puro, ele não volta a ser espírito inferior, né? Então, porque ninguém volta, ninguém retroage, não é isso? não, ele não é nenhum. Até eu, no grau. Oi? Olha, pensa, olha que eu não sou espírito puro, então eu bota bilhões e bilhões de anos nisso. Eu não retrogrado mais. O meu padrão social pode cair. Eu tenho um grau evolutivo, você tem um grau evolutivo. De repente, eu começo a fazer muita besteira. Porque eu ainda tenho muitos vícios, muitos defeitos. Eu posso fazer um estágio no mundo inferior? Posso. Mas o meu conhecimento, o meu grau de conhecimento, eu não perco. Porque o que é aquisição do espírito é imperdível. A cada nível que você alcança, subindo a escala, você não pode descer no aspecto moral. O espírito que alcançou um nível espiritual bom, ele não pode virar um canalha amanhã, entendeu? Não pode. Ele estaria retroagindo. Ele não pode. Agora, pode acontecer assim. Todo mundo acha que ele é uma pessoa legal, boa, muito boa. Aquilo é só fachada. Ele não é. Aí tem esse detalhe. Todo mundo diz, nossa, aquele homem é sem moralidade, as máscaras. Todo mundo aplaude, né? De repente, você diz assim, tem uma síncope. Ele fez aquilo. Fez. Mas ele não era perfeito. Você achava que era. Mas se ele fez é porque ele não era. Porque se fosse, não faria. Entendeu, Ana? Então, o espírito Entendi. não desce degrau. Não, porque Quando a gente desce, social. A social desce. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se tem a ver, mas eu estava aqui pensando, o André Luiz, quando ele desencarna, e ele fica naquela luta, querendo voltar para cá, querendo ver a família, e eles dizem não, agora não é hora. E era exatamente porque ele não tinha essa proteção, né? Ele não tinha condições né, de ir para o planeta. E morais. Você vê que ele fica um tempo lá, né? Quase 20 anos, se eu não me engano. E quando eles mandando esperar. Não deu aquele chilique?
Quando ele, Aham. quando ele entrou dentro de casa, não viu o retrato dele com a mulher e os filhos na parede, ele disse, o que aconteceu nessa casa? Quando ele entra no quarto da mulher dele, viu um estranho deitado na cama, ele disse, Aí que ele quase "Quem é morre esse? de novo. Eu sou o marido dela, está me traindo?" Ele me fez choque. E ele se desequilibra todo. E olha, que ele já tinha muitos anos de nosso lar. Pois é. Já tinha andado com Alexandre, com Aulos, com Hilário, com todos esses orientadores espirituais. E mesmo assim, um chilique, ciúme da mulher, posse, a minha casa, meus filhos, que negócio é esse? Aí, quando o amigo espiritual diz para ele assim, vai lá e ajuda, esse homem está doente. Ele diz, como é que é? Ele me roubou tudo. Me roubou casa, família, mulher, filho. Tu quer que eu vá ajudar a ele melhorar de saúde? Que negócio é esse? Olha aí, André Luiz, já depois de muitos anos. Pois é. Tinha essa conquista. Ele ainda não tinha. Ela é arrogante, né? Ainda era. Se eu não me engano, é a Narcisa que conversa com ele, dá aquele chamamento, aí ele começa assim, não, e é mesmo, né? Poxa, estou passando vergonha aqui, né? Eu estou estudando os mensageiros. Né? Aí cai a ficha, Toda e aí ele percebe, caramba, o que que eu estou o que eu fazendo? estou fazendo. Né? Nossa, aí É ele bem nítido, né? e ajuda no tratamento. Se não fosse a Narcisa, ele tinha sofrido, ó, E ajuda da não tinha mãe, entrado em né? casa, Foi até a foi pior. única que ficou, né? A mãe dele foi a única que ficou aqui, aquela senhorzinha, né? Aquela senhorinha Então, que orou por ele. ele tinha quebrado. Quando ele chegou e viu aquilo tudo, imagina se ele tivesse voltado em casa, lá no início. O que ele teria Não, feito? não ia dar certo. Né? Com 2 anos de desencarnado, se ele volta em casa. O que ele não teria feito? Porque as Talvez pessoas perguntam, né? Logo perguntam, talvez ele ele nem desencarnou, ficasse nosso ele já lar. pode me mandar uma cartinha? A gente Né? escuta muito isso, né? As pessoas acham Talvez que morreu esse, e já está... com 2 ou 3 anos de nosso lar ele voltasse para casa, talvez depois desse chilique, ele não Teria ficasse nem nosso perdido. lar, ele ia mudar para outro lugar, Pois é, que não era bom, né? que não Não seria seria bom. bom. Ele passou um bocado de vários anos nosso lar e ainda teve aquela crise. Então, mostrando o quê? Ele ainda precisava de muito Muito, mais muito. tempo, entendeu? Então, é aquela coisa. Ele pensou que já tinha muitas conquistas, mas não tinha. Não tinha. Não, Tinha não. feito, tinha melhorado, sim, um pouco, mas não tanto assim, né? Então, isso é uma coisa que vem aos poucos, aos poucos. Eu tenho uma questão. Aliás, é só para me fazer, me dar uma segurança maior. A partir do momento em que eu, como é que se diz? Tomo conhecimento de algo errado em mim, com uma reflexão, deixando, né, de lado, há um crescimento aí, é isso? Toda vez que você faz uma reflexão, tá? E você começa a modificar algumas questões em você, é claro que há um crescimento, né? É um degrauzinho, é uma coisa, algo que você melhorou em você, entendeu? Então, Isso é que conta para o crescimento espiritual. exatamente, exatamente. Então, a gente vai ali aos pouquinhos, tá? De forma lenta, isso, Gradual, e de acordo com o entendimento também, né? gradual, e a gente vai fazendo essa mudança, tá? Essa mudança é assim, não é uma mudança que a gente, de um dia para o outro, não. A coisa vai de forma gradual. E a gente tem que ter essa noção, tá? A gente tem que ter essa noção, porque senão a gente acha que é rapidinho, que tudo vai acontecer rápido. Não, não é assim. A gente vai devagarzinho, e aí a gente vai melhorando, vai melhorando, e
chega uma hora que a gente vai perceber que, poxa, como eu melhorei, como eu mudei, como as coisas estão caminhando, né? Mas a gente tem que ir devagar, entendendo como é que as coisas vão funcionando, entendeu? Mas e fazendo, a cada dia você vai fazendo o teu esforço para você melhorar. Então, a cada dia que a gente vai respeitando os outros, que a gente vai vendo como a gente deve agir, né? Controlando certas coisas, a gente vai... certas atitudes, né? Oi? Até mesmo em certas atitudes, que a pessoa, de repente, tenha umas atitudes como uma mania, vamos dizer assim. Tudo a pessoa explode, vamos ter esse exemplo assim, e ela, aos poucos, vai deixando até esse tipo que é de comportamento, né? Sim, até sim. isso também é um crescimento espiritual? Tudo que te renova, tudo que te renova é crescimento espiritual. Tudo que te renova, tudo que te faz bem, tudo que te ajuda é crescimento espiritual. Tudo que traz paz para a tua consciência é crescimento espiritual, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. É lógico que isso não é uma coisa que vai mudar na vida da gente de uma hora para outra, tá? Então, a gente vai devagarzinho, vai caminhando devagarzinho e a gente vai chegar lá. Mas você pensa que foi rápido, mas é que você não tinha percebido que você estava mudando. Né? Às vezes a percepção que a pessoa tem, não é isso, Rose? Exatamente. Nossa, eu mudei, mas aí eu... Eu achei aqui, aquele trecho que eu falei para vocês, que eu estava aqui, sobre a questão da revelação no livro Obras Póstumas, que eu tinha deixado aqui. Tá assim, ó, é 17 de junho, não sei se eu vou ter... Não, a data que está errada. É 17 de junho de 1856. 17 de junho de 1856. Quando falo em casa do senhor Bodão, médio, senhora Bodão, a data que eu errei, é 17 de junho de 1956. E o Espírito da Verdade, foi feita uma pergunta de Kardec ao Espírito da Verdade. A pergunta é a seguinte: uma parte da obra foi revista, que ele estava para publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? Aí o Espírito da Verdade responde: o que for revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Aí o Kardec faz outra pergunta: entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Ele responde: uma parte sim. Tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a mim, à medida que as novas ideias se desenvolverem, enraizarem. Tudo de uma vez fora imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Não lhes deis ouvidos. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar e faze como general cauteloso, que não ataca, senão quando chega o momento favorável. Ele diz aqui, ele diz, você mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde, aquilo que eu falei de tempo, né? Jesus disse isso, só muito mais tarde, 2000 anos. Só muito mais tarde, gradualmente, poderão ser dadas a mim,
à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Então, Kardec não pôde dizer tudo, como Jesus também não pôde dizer tudo, e só muito mais tarde, 1857, 2023, muitas coisas poderão ser esclarecidas, porque as ideias estarão mais enraizadas, e tem coisa que nem hoje a gente pode receber de revelação, porque a ideia ainda está pouco enraizada. Então, isso está na revista, desculpe, está no livro Obras Póstumas, na segunda parte, você vê lá no índice, 17 de junho de 1856. Então, aqueles que dizem André Luiz não está com nada, Emmanuel não está com nada, Ivone não está com nada, são pessoas que não leram isso, porque ele diz que tem muita coisa que ainda nem hoje nós poderemos ainda entrar em contato, tá? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente volta para a questão 286. Eu vou pedir vocês 15 minutinhos que a gente vem com a Ivone Pereira, porque muitos amigos também dizem que Ivone Pereira fala muita bobagem, que isso que ela fala não é verdade. Vai ler as póstumas, vai ler o Espírito de Verdade, que aí a gente vai saber o que pode e o que não pode, tá? Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui, tá bom? 15 minutinhos e a gente retorna. Tá bom.